Você está se preparando para concursos do tipo Banco Central, Tesouro, Ministérios, Tribunal de Conta? Se você está, como que você está indo em econometria? Se você quer ver resolução de questões de econometria, fica aqui comigo que eu vou mostrar agora a resolução de duas questões da prova do Banco Central de 2024. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Buscarioli, eu sou professor de econometria, fiz o meu mestrado e doutorado em métodos quantitativos, sou servidor público federal e vi que existia uma carência da cobertura de econometria nos cursos preparatórios para concurso. Então, resolvi organizar essas aulas para ajudar o pessoal que está estudando para as provas que cobram econometria, como o Banco Central, BNDES, ah, IPEA, Tribunal de Contas, Câmara, todos esses cobraram econometria. E é uma matéria que eu acho que vai ser cobrada cada vez mais, porque ela é bastante importante, tanto para a parte de pesquisa quanto para a parte prática do serviço público de alto nível. Então vamos lá. Duas questões que a gente vai comentar aqui hoje. As duas caíram na prova do Banco Central de 2024, são questões recentes. E como vocês vão ver, as questões de econometria elas são textuais, porque na prática, quando a gente está tratando com grandes bases de dados, os cálculos que são feitos por trás desses modelos matemáticos econométricos são cálculos muito pesados. Não é possível fazer esse cálculo numa prova de concurso que a pessoa tem alguns minutos para fazer. É muito complexo. Então, as questões de econometria quase todas saem conceituais, saem como essa. Eles perguntam um conceito, uma definição. Então, vamos lá. O que eles perguntaram? Aqui a pergunta foi sobre a diferença entre modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios. Eu vou primeiro ler o enunciado, a gente vai aprofundar um pouquinho. Nos modelos de efeitos fixos, presume-se que as características individuais não observáveis, que são constantes no tempo, estão correlacionadas com as variáveis explicativas. Certo ou errado? E lembrando que nessa prova, como era do CESP, duas erradas anulavam uma certa, se não me engano. Vamos lá. Primeiro vamos falar a diferença de efeitos fixos e efeitos aleatórios para depois responder essa questão. Em econometria, a gente tem basicamente três formas de analisar dados. A primeira é o cross-section, que é um corte temporal. Eu defino aqui um tempo t e faço as minhas análises nesse corte. Pode ser uma ou mais variáveis dentro desse intervalo de tempo único. Eu posso fazer análise de séries temporais, que é aquela análise que eu tenho vários períodos e vou observando a minha variável de interesse ao longo desses períodos. Pode ser variações percentuais, né? Coisas como o índice de inflação. O índice de inflação é uma série. A cada mês eu tenho uma variação percentual. Tal. E se eu quiser dados mais complexos, hoje é o que está no limite da fronteira do conhecimento da economia, é a utilização de dados em painel, que é quando eu tenho vários elementos ao longo de vários períodos. Então imagina que eu tenho aqui um elemento A, pode ser como se fosse um país, uma empresa, pode até ser uma pessoa. Então eu tenho o elemento A, eu tenho ele no ano de 2020, tenho ele no ano de 2021, tenho ele no ano de 2022. Depois eu tenho o elemento B, que também é 2020, e assim por diante. Posso colocar aqui quantos elementos eu quiser, C, D, quantos elementos eu quiser. E eu tenho variáveis de interesse, tenho variável x1, tenho variável x2, tenho variável x3 aqui. Pode ser qualquer coisa, pode ser dados demográficos, pode ser inflação, pode ser qualquer coisa. Né? E aí, como dá para ver, a gente tem uma complexidade muito grande, porque eu tenho diferentes indivíduos, né, elementos, ao longo de vários períodos e várias variáveis. Isso aumenta bastante a complexidade do cálculo do modelo, mas, por outro lado, também permite tirar conclusões melhores. Então, a maior parte dos artigos científicos que aparecem nas revistas de economia e tal, não sei se é a maior parte, mas existe um foco muito grande em produzir conhecimento científico com dados de painel. E uma questão básica dos dados de painel é definir se o modelo que a gente vai usar é de efeitos fixos ou efeitos aleatórios. O que acontece nos efeitos fixos? Eu assumo no modelo de efeitos fixos que os meus indivíduos aqui, né, esses rostinhos aqui, que eles, não que eles sejam iguais entre si, mas que a diferença que existe entre eles já é captada no modelo. Lembra, os modelos de econometria normalmente eles têm alguma cara mais ou menos igual a essa, né, que é um coeficiente por uma variável, mais um outro coeficiente por uma outra variável, e assim por diante, tantas variáveis quanto eu quiser.
Isso aqui pode ser, né, esse y pode ser país, pode ser qualquer coisa, né? Só aquele, na tabela que eu coloquei de painel seria o elemento A, B. E eu assumo que as diferenças entre esses elementos, se eu estou falando de países, vamos supor que eu esteja falando de países aqui, né? Que eu tenho um painel que eu coloco aqui Brasil, Argentina, sei lá, Chile, sei lá, quaisquer outros países aqui, coloco vários anos para cada um deles, várias variáveis. Eu estou assumindo, né, quando eu faço um modelo de efeitos fixos, que a diferença entre eles está sendo captada pelos coeficientes que estão sendo colocados aqui. Então, existe diferença? Existe, mas o meu coeficiente aqui ele já capta essa diferença. Nos modelos de efeitos aleatórios, não. Eu assumo que a diferença entre esses elementos ela é aleatória e ela vai ser captada por meio de um outro valor que vai ser colocado aqui na equação. Então, primeiro eu vou passar aqui pela definição e a gente aprofunda nisso. Vou tirar meu rosto aqui. Então, beleza. Modelo de efeitos fixos. Captura o impacto de características individuais que não variam ao longo do tempo, como cultura, localização geográfica, etc. Essas características são tratadas como constantes específicas de cada unidade. Esse modelo controla para a heterogeneidade, que são as características específicas, não observável entre as unidades. E o modelo de efeitos aleatórios, o Random Effects, né, pode ser que apareça em inglês Fixed Effects e Random Effects, esse modelo assume que as diferenças individuais são aleatórias e não estão correlacionadas com as variáveis explicativas. Isso permite analisar variáveis que não variam ao longo do tempo, como sexo, né, masculino e feminino, quando se analisa pessoas. Esse modelo é apropriado quando as características individuais podem ser tratadas como aleatórias. Essa é a definição do livro, né? Mas talvez, né, dependendo do caso, só com essa definição você consiga responder a questão. Talvez na questão do Banco Central, lendo essas definições, você já conseguisse responder. Mas já que estamos aqui, vamos resolver aprofundar um pouquinho, falar o que é cada uma delas, né? Modelo de efeitos fixos, então, ele tem aquela cara clássica das equações de econometria, que tem uma variável dependente, que é a variável que eu estou estudando, que eu quero descobrir. Tem aqui o intercepto, que é o efeito fixo para unidade. Cada unidade, né, se eu estava falando de países, cada país vai ter um intercepto específico. E aí eu tenho aqui a minha variável explicativa com o coeficiente respectivo dela e o meu erro aleatório, meu ruído branco daquele período. Isso tem cara, né, de uma equação normal de regressão de econometria para os efeitos fixos. Para os efeitos aleatórios eu tenho que colocar um item a mais aqui. A diferença é isso aqui. O que é esse UI aqui? Ele é o efeito aleatório associado à unidade I. Então lembra que eu falei, se eu estou falando de países, existem diferenças entre os países. Eu não posso assumir que os países são iguais, porque não vão ser. Mas eu posso assumir que a diferença entre eles é aleatória. Então ela não vai ser captada pelo meu coeficiente aqui, que pega a minha variável que eu estou usando para minha variável explicativa, para explicar minha variável dependente. Essa variação não está sendo captada aqui, mas ela é aleatória. Então eu coloco aqui esse elemento e sigo a regressão normal. Claro que é uma regressão bastante complexa, não é algo que se faz na mão, é sempre software, né, porque envolve multiplicação de matriz, é uma coisa bastante complexa. Mas o que importa é isso, é esse conceito. Existe aqui um elemento que captura as diferenças entre as unidades do meu painel e que ele é aleatório. Como que eu escolho entre o modelo de efeitos fixos e aleatórios? Como eu vou saber qual que é o adequado? Para isso existe esse teste chamado teste Hausmann. Não vou entrar nos detalhes dele, eu duvido muito que uma banca cobre os detalhes de como se calcula o teste Hausmann. Mas para você saber que existe, tem esse teste que ele indica se você vai fazer efeitos fixos ou efeitos aleatórios, que é o que o software calcula para você quando você está na vida real, na prática, né? E aí, dito tudo isso, a gente volta para o enunciado da questão. Nos modelos de efeitos fixos, presume-se que as características individuais não observáveis, que são constantes no tempo, estão correlacionadas com as variáveis explicativas. Ora, se eu tenho uma equação e eu digo que as características individuais, né, voltando ao exemplo, isso aqui eu estou falando de países, cada país tem uma característica individual que é constante no tempo, né, o país não deixa de ser um país, ele continua sendo um país ao longo do tempo, e que essas características individuais estão correlacionadas às variáveis explicativas, ou seja, elas aparecem nas minhas variáveis explicativas. Beta 2x2. Essas
características individuais, elas estão aparecendo aqui. Então, é exatamente isso. Isso é a definição, talvez tenha sido pego inclusive em algum livro, não sei. É a definição de como você usa nos efeitos fixos, por que se usa os efeitos fixos, né? Essa é a definição correta, é a própria premissa do modelo de efeitos fixos. E aí, a prova do Bacen perguntou sobre os efeitos aleatórios. Faz sentido, uma afirmativa de efeito fixo ou outra afirmativa de efeito aleatório. São itens complementares, então eles fizeram afirmativas seguidas. Lembrando que nessa prova era aquela de certo e errado, da afirmativa você tem que falar se está certo ou errado, e duas erradas anulava uma certa, que é uma característica das provas do Sebrasp. E a resposta diz, né, a afirmativa diz: em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios. Lembra que a gente viu aqui na equação? Isso aqui esse elemento é um efeito aleatório, diferenças entre as unidades. Então ele fala, né, são diferenças individuais observadas que não são correlacionadas com as variáveis explicativas, ou seja, se eu tiver a minha equação lá, as diferenças entre as unidades não aparecem aqui, não aparecem, né, como ele diz que não são correlacionadas com as variáveis explicativas, então elas não aparecem aqui nos coeficientes ao longo do tempo e são tratadas como componente aleatório. Lembra que era o componente aleatório? É aquele, o i que aparece aqui. É exatamente isso. Então, a resposta certa. A resposta está certa. As duas questões eram afirmativas corretas e são praticamente a descrição do que é um modelo fixo, um modelo aleatório, quais são as diferenças entre eles. E aí, o que você achou? Gostou da correção? Você acha que estava sabendo? Você conseguiria ter acertado essa questão? Faz tempo que você viu econometria ou está fresco na cabeça? Se você quiser saber mais, siga esse canal, as nossas redes sociais. A gente posta questões corrigidas e comentadas de econometria das provas mais recentes. E a gente tem um curso específico para quem quer se aprofundar nessa matéria, porque são essas matérias difíceis, que são difíceis de encontrar resoluções, que não tem muitos professores dando, são essas que vão te preparar para fazer aquela diferença, para você estar dentro de um concurso que você queira, né, para adquirir estabilidade de serviço público, os benefícios que tem. Então, se você quiser aprender um pouco mais, temos um curso de econometria mais introdutório e um mais avançado, sempre baseado em questões de concursos reais. E a gente explica a teoria à medida do que é necessário para explicar a questão. A gente não perde tempo explicando conceitos matemáticos por trás. Não, a gente explica o necessário para resolver a questão de acordo com os editais das últimas provas mais importantes que tivemos aqui no Brasil. Então, se você gostou do conteúdo, siga, né, o Econometria nas redes sociais, acompanhe o nosso site e conheça o nosso curso. Então, obrigado, pessoal. Um abraço. Espero ver vocês aprovados em algum momento lá na frente. Abraço, até a próxima.